Olá, graça e paz, meu amado e minha amada. Eu sou o pastor Jorge Gomes e estamos aqui agora diretamente da TV, da nossa TV Rema, uma TV comprometida com a verdade, para trazer para você um bloco, ou seja, uma reflexão do professor Carlos Alberto Medeiros, falando sobre consciência negra. Poderia ser consciência humana? É uma pergunta. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o nosso querido professor Carlos Alberto Medeiros. Mas quero dizer para você que após todas essas matérias que nós vamos trazer sobre a consciência negra, nós vamos fazer um resumo de tudo isso dentro da luz da Bíblia. Vai ser interessante. Aguarde que você vai ver uma coisa interessante. Então, essas séries que nós vamos fazer sobre a consciência negra, porque hoje é dia 1º, está entrando aí, é o mês da consciência negra, nós estamos falando da Semana da Consciência Negra, e nós vamos estar até dia 20 trazendo várias matérias para vocês, para que a gente possa refletir um pouco sobre a cidadania, sobre a humanidade, sobre como proceder com seu irmão e etc, etc. Amém? Então, gente, o nosso programa tem o apoio da Coteca, a Cooperativa de Tijolos Ecológicos, né? Você que quer aproveitar final do ano, fazer a sua arqueira, casa em campo, casa em todo tipo, você pode estar contratando a Coteca. A Coteca, ela trabalha com empreendimentos imobiliários. Então você tem segurança e certeza da Coteca. Amém? Sob a presidência e a direção geral do nosso professor Mauro. Amém? Então, meu amado, minha amada, se você quer fazer algo, né, em termos de imobiliário, com tijolo ecológico, é só ligar pra gente. Nosso telefone é 991-088565. Você vai ver no anúncio aí. Amém? Então, fica aí com o doutor Carlos Alberto Medeiros e nós voltamos na próxima semana com vocês. Graça e paz. Ok, então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Sobre um tema bastante relevante, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu digo que nos últimos anos nós temos vivido no Brasil um momento bastante singular do ponto de vista da questão racial. Um tema que era tradicionalmente rejeitado no debate público, visto como algo desagradável, perturbador, desnecessário, já que todo mundo sabe, nós somos uma democracia racial, e mesmo perigoso, ver quem disse, por exemplo, nas propostas de ação afirmativa, o perigo de um genocídio, coisa dessa natureza. O que aconteceu? O movimento negro, especialmente essa nova etapa do movimento negro, que se inicia na década de 1970, consegue trazer isso à tona, e essa discussão se amplia, eu digo, então, a partir exatamente da adoção de políticas de ação afirmativa, porque elas vão obrigar a sociedade brasileira a entrar nesse debate sobre esse tema que, como eu disse, era tradicionalmente rejeitado. O que nós temos visto, então, além do efeito mais visível dessas políticas, que é a mudança da paisagem humana das universidades, em que os negros representavam um percentual ínfimo e hoje estão em torno de 50% nas universidades públicas, mas eu digo que o efeito principal foi esse. Então, o que a gente tem visto hoje? Todos os dias, praticamente, a gente vê nos jornais impressos, a gente vê nos programas de jornalismo televisivo, esse tema sendo trazido à tona de uma diversidade de maneiras, né? Simultaneamente, nós temos o aumento exponencial da presença de personagens negros na publicidade. Era uma coisa que você praticamente não via, só via, de repente, uma empregada doméstica usando um sabão para lavar roupa, coisa dessa natureza, e hoje você tem lá o médico negro do plano de saúde, uma negra dirigindo um carrão, um garoto negro num carro sendo atacado por monstros, coisa dessa natureza que você não tinha. E eu digo que, além disso, também nós temos empresas, diversas grandes empresas que têm adotado programas de diversidade racial, programas voltados à inclusão de negros, com maior ou menor grau de intensidade,
mas que tem provocado também uma mudança aí no próprio mercado de trabalho. E eu digo o seguinte, que isso é muito importante, porque, usando uma metáfora médica, para que uma pessoa possa se curar de uma doença, especialmente de uma doença grave, é preciso que ela, em primeiro lugar, reconheça essa doença para poder tratá-la de forma adequada. E a sociedade brasileira, aos trancos e barrancos, tem chegado a isso. E, para que nós pudéssemos atingir esse ponto, foi fundamental a atuação do movimento negro, que incluiu essa questão que é tratada hoje aqui, da consciência negra. Consciência negra ou consciência humana, uma coisa não se choca com a outra. Consciência humana é, evidentemente, algo mais amplo. Mas só aqui, a nós negros era negada a própria humanidade. Né? Era negada a nossa humanidade. Nós tivemos aí, ao longo, especialmente a partir do século XVI, com a escravização de africanos, uma série de textos de intelectuais que negavam a nossa humanidade, ou negavam, como eu agora chequei um pouco antes aqui, só para verificar se era certo mesmo, o próprio Hegel, o grande filósofo Hegel, dizia que a África era um continente sem história. Ora, como eu digo, na minha visão, o principal efeito do racismo sobre o seu objeto, né, que são os negros, o principal efeito não é a discriminação que nós sofremos, e pode ser muito dolorosa em várias situações, mas na minha visão, é como isso afeta a nossa autoestima. Ou seja, a sociedade nos ensina de uma série de maneiras que nós somos inferiores. E se você aceita que é inferior, você é inferior. Porque você vai te comportar como inferior. Você não vai se julgar apto a prestar um determinado concurso, você não vai acreditar em si mesmo. Então, um aspecto que o movimento negro, e creio com um certo grau de sucesso, conseguiu abordar foi exatamente essa questão. Para isso é preciso desenvolver o quê? Aquilo que nós trouxemos, veio lá dos nossos irmãos do Norte, o Black is Beautiful, né? A afirmação da beleza negra, a afirmação da história do continente africano, das civilizações africanas, que eram absolutamente jogadas para debaixo do tapete. Então, o que acontece? Foi preciso desenvolver essa consciência negra. E ela, como eu disse, ela não se choca em absoluto com a consciência humana. O que nós estamos, na verdade, trabalhando com a consciência negra é afirmar a nossa humanidade, que por tanto tempo foi negada, subestimada, e ainda há quem o faça nos dias de hoje. Então, essa defesa da consciência negra é absolutamente correta. É algo que nós temos que trabalhar. O que não significa, e isso foi sempre, desde que eu comecei no movimento negro, foi um lema que sempre correu, nossa luta não é contra o branco, nossa luta é contra o racismo. E, nesse sentido, nós temos tido apoios significativos de parte da intelectualidade branca, da parte da política. Né? Ok, então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Sobre um tema bastante relevante, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu digo que, nos últimos anos, nós temos vivido no Brasil Você acabou de assistir Podcast Rema. Consciência Negra ou Consciência Humana. Apoio Coteca Cooperativa de Tijolo por Tijolo Ecológico. Apresentação Pastor Jorge Gomes.